Olá amigos da Editora Atualizar, professor Emerson Bruno de volta com mais uma aula aqui no YouTube, dando sequência ao nosso curso sobre poder legislativo no município de Belo Horizonte e falando aí das competências privativas da Câmara Municipal de Belo Horizonte, parte 2, artigo 84, tá? Tópicos importantes, competências importantes aqui, ó. Só que antes de nós adentrarmos na competência, um recado, turma de exercícios, tá? Confirmada, estarei domingo lá na Associação Médica do Estado de Minas Gerais com uma turma presencial de exercícios para o cargo de técnico legislativo, concurso da Câmara Municipal de Belo Horizonte em andamento no momento, né? E aí próximo domingo eu começo lá o curso de exercícios com revisão, com bastante exercícios aí, para que vocês possam realmente gabaritar as questões no concurso. Lembrando que vai ter aula não apenas comigo, tá? Os domingos já estão todos descritos, todos divididos, mas também com o professor Sérgio Sarquis e também com o professor Wilson Huckenbach, ou seja, raciocínio lógico e matemático e português também contemplados. Quem tiver interesse, basta acessar aí, ó, na descrição do vídeo, eu coloquei o link com todas as informações para o curso de exercício que começa no próximo domingo, tá? Mas vamos lá, ó, vamos falar a respeito das competências privativas da Câmara Municipal de Belo Horizonte, parte 2. Então, ó, compete privativamente à Câmara Municipal, inciso 19, suspender no todo ou em parte a execução de ato normativo municipal declarado incidentalmente a inconstitucional por decisão definitiva do Tribunal de Justiça do Estado, quando a decisão de inconstitucionalidade for limitada ao texto da Constituição do Estado. Então, o que eu tenho que observar aqui, ó? A Câmara Municipal de Belo Horizonte, ela atua também no âmbito do controle de constitucionalidade das normas e também no controle de legalidade. Por que primeiro o controle de constitucionalidade? Controle de constitucionalidade com relação à Constituição do Estado. Então, o que aconteceu aqui, ó? Eu tenho um ato normativo do município que foi declarado incidentalmente inconstitucional. Mas incidentalmente inconstitucional frente a qual Constituição? A Constituição do Estado de Minas Gerais. E o que significa esse incidentalmente inconstitucional? Eu não tive uma provocação direta do TJ, eu não tive ajuizamento no Tribunal de Justiça de uma ação direta de inconstitucionalidade. Não, alguém entrou com uma ação aqui, ó, junto ao juiz de direito. O juiz de direito declarou ou não a inconstitucionalidade, chegou lá no TJMG e o TJMG, tá, declara a inconstitucionalidade, ou seja, no curso de uma ação aconteceu uma declaração incidental de inconstitucionalidade por parte do Tribunal de Justiça. E essa declaração, gente, foi definitiva, ou seja, transitou em julgado aqui, ó, no TJMG. Se eu estou falando de uma declaração incidental, estou falando de um controle de constitucionalidade relacionado ao caso concreto. O efeito, então, é inter partes, só vale para as partes daquele processo. Mas parem para pensar, peraí, se eu tive a declaração de inconstitucionalidade, ela não é inconstitucional só para as partes, só para o João e para Maria, tá? Eu tenho, na verdade, o quê? Uma declaração de inconstitucionalidade que, no fundo, deveria atingir diversos outros destinatários, né? Interessa a diversas outras pessoas que essa norma seja retirada do ordenamento jurídico. E aí entra a Câmara Municipal de Belo Horizonte, suspendendo o ato legislativo, o ato normativo, para que não prejudique outros cidadãos ou o próprio município. Quem já estudou, tá, competências privativas do Senado Federal comigo, artigo 52, inciso 10, está lá no YouTube já há algum tempo, tá? Vai lembrar que o Senado também faz isso, mas com relação às declarações de inconstitucionalidade feitas por quem? Pelo Supremo. Aqui eu estou falando da atuação da Câmara Municipal de Belo Horizonte quando o TJ declara incidentalmente uma inconstitucionalidade. A declaração tem efeito inter partes, então valeria apenas para as partes do processo. Mas
para que isso não continue a prejudicar outros cidadãos ou o próprio município, o que acontece? A Câmara Municipal de Belo Horizonte suspende o ato para que não prejudique outros cidadãos ou o próprio município. Entenderam? A atuação do Poder Judiciário, o efeito da decisão do Poder Judiciário é inter partes, mas quem que retira, quem que age como legislador negativo, suspendendo a norma no todo ou em parte, de modo que ela não continue a prejudicar outros cidadãos. Ora, a Câmara Municipal de Belo Horizonte, tá? Então percebam que eu tenho sim participação da CMBH no controle de constitucionalidade, mas quando eu falo de um controle de constitucionalidade relativo à Constituição do Estado e quando essa declaração de inconstitucionalidade é incidental, ou seja, eu estou tendo um controle concreto relacionado ao caso concreto, é um controle difuso de constitucionalidade. O efeito é interpartes e justamente pelo efeito ser interpartes, eu preciso que o legislativo, no caso a Câmara Municipal, retire, suspenda no todo ou em parte a norma que foi declarada inconstitucional, no caso pelo TJ, tá? É uma questão mais própria, mais provável para o coordenador do processo legislativo e outros cargos nível superior no âmbito de Belo Horizonte, no âmbito dos concursos para o município de Belo Horizonte. Cuidado, tá? Isso aqui tem a ver com controle de constitucionalidade e é a aplicação do princípio da simetria com relação ao que acontece na Constituição Federal. Só que lá na Constituição Federal é o Senado, é uma competência privativa do Senado, no artigo 52, inciso 10. Sugiro, tá, que assista a aula lá sobre o artigo 52, inciso 10 da Constituição, vai ficar bem mais clara essa competência da Câmara Municipal aqui, princípio da simetria sendo aplicado na prática, tá? E também o seguinte, ó, suspender no todo ou em parte a execução de ato normativo municipal declarado incidentalmente infringente dessa lei orgânica por decisão definitiva de órgão competente do Poder Judiciário. Agora, tá? O ato normativo municipal, ele é contrário não a uma Constituição, não à Constituição Federal, mas à lei orgânica e por decisão, definitiva de órgão do Poder Judiciário. Pode ser nessa mesma situação, eu tive uma ação, o juiz de direito, o Tribunal de Justiça decide, mas agora ele não decide que é inconstitucional, ele decide que é contrário à lei orgânica. Ora, se é contrário à lei orgânica, não é contrário à lei orgânica só para aquelas partes do processo, na verdade, para diversos outros destinatários da norma também. Quem que vai suspender o ato para que não prejudique outros cidadãos ou o próprio município como um todo? A Câmara Municipal de Belo Horizonte. Só que aqui eu teria dois exemplos, não só essa situação, tá? Que serve tanto para a inconstitucionalidade como para a afronta à lei orgânica, mas também aqui, eu tenho uma decisão do juiz de direito. O juiz de direito, eu tive uma ação, o juiz de direito no âmbito do Fórum Lafayette, na comarca de Belo Horizonte, tá? Ele justamente, declarou aqui, ele promoveu, ele decide aqui, tá trânsito, trânsito, gente, naturalmente aqui, trânsito, tá? Então, trânsito em julgado, o juiz de direito decide e eu tenho trânsito em julgado. O que é o trânsito em julgado? A impossibilidade de interpor recursos. Então eu não consigo mais interpor recurso. Transitou em julgado junto ao próprio juiz de direito, junto à própria primeira instância. O efeito dessa decisão não é para todos. Não é um efeito erga omnes, tá? É um efeito interpartes. Quem que precisa agir? Quem que vai suspender no todo ou em parte, o ato, a norma que foi contrária à lei orgânica por uma decisão definitiva do Poder Judiciário? A Câmara Municipal de Belo Horizonte, tá? Tanto a primeira situação quanto a segunda situação, ou seja, a linha A e a linha B, mais provável para o cargo de coordenador do processo legislativo ou outros cargos nível superior de escolaridade no âmbito aí dos concursos para o município de Belo Horizonte, tá? Além disso, inciso 20, sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do Poder Regulamentar. Quem já estudou Poder Legislativo na Constituição Federal comigo, vai lembrar que no âmbito da Constituição Federal, essa competência é uma competência exclusiva do Congresso. Está lá no artigo
49 da Constituição. E o que está acontecendo aqui, ó? No caso do município, eu tenho uma lei, tá? Que vai regulamentar a lei orgânica. A lei é um ato normativo primário, porque busca a sua regulamentação, busca, né, a sua origem na própria lei orgânica do município de Belo Horizonte. E o decreto é ato normativo secundário, ou seja, ele existe para regulamentar a lei. Se o decreto existe para regulamentar a lei, o decreto do prefeito não pode extrapolar os limites da lei, não pode inovar no âmbito do ordenamento jurídico. Então, naturalmente, se porventura um ato normativo secundário, um decreto do prefeito municipal no caso, extrapola os limites previstos na lei, tá? Quem que pode sustar os atos normativos do prefeito que extrapolem do seu poder regulamentar? Câmara Municipal de Belo Horizonte, a CMBH, susta aquilo que extrapolar. Então aqui, ó, o que? Isso aqui é um que, tá? O que extrapolar, tá? Então, ó, o decreto não pode extrapolar a lei. Se porventura isso acontecer, eu vou ter a Câmara Municipal susta o que extrapolar. Competência importante, ó, tanto a do inciso 19 quanto a do inciso 20, importantes e, sobretudo, para os concursos nível superior. 21, o que eu tenho no 21? Uma função típica do Poder Legislativo. A função típica de fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos da administração indireta, controle da administração pública, um controle feito pelo Poder Legislativo. O controle do Poder Legislativo pode ser um controle político-administrativo e também um controle fiscal, contábil, orçamentário. Então aqui, ó, eu tenho a função típica de fiscalizar. Marquem aí também o artigo 84, inciso 21. 22. Dispor sobre os limites e condições para a concessão de garantia do município em operações de crédito. Então, o município de Belo Horizonte vai pegar dinheiro emprestado no sistema financeiro. Quem que vai dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia do município em operações de crédito? Inciso 23, ó, autorizar a contratação de empréstimo, operação ou acordo externo de qualquer natureza de interesse do município, regulando as suas condições e respectiva aplicação observada a legislação federal. Então, ó, tanto aqui, ó, no 22 quanto no 23, é um controle financeiro que o Poder Legislativo faz com relação à administração pública, com relação ao nível de endividamento do município. Lembrando que eu tenho competência privativa do Senado aqui, ó. Todo município tem limite de endividamento fixado em resoluções do Senado Federal. Agora, independentemente dessa competência privativa do Senado, a Câmara Municipal de qualquer município também vai controlar as finanças públicas nesse sentido, evitando aí o endividamento do município, tá? Então, ó, compete à Câmara Municipal dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia do município em operações de crédito. Então, eu estou tendo uma operação de crédito e o município está entrando como garantidor da operação de crédito. Tem limite para isso, tá? E não só essa situação da garantia, ó, mas o 23, que é pegar o dinheiro diretamente emprestado, ó, autorizar a contratação de empréstimo, operação ou acordo externo. Belo Horizonte pode pegar dinheiro emprestado no Banco Mundial, no Banco Interamericano de Desenvolvimento, por exemplo? Pode, de qualquer natureza, de interesse do município, regulando as suas condições e respectiva aplicação, observada a legislação federal. Sobretudo, qual que é a legislação federal aqui? As resoluções do Senado, que instituem limites para as operações de crédito, tendo em vista o tamanho dos municípios. Então, Belo Horizonte tem um determinado limite no âmbito do Senado Federal, mas independentemente dessa competência privativa do Senado, eu também tenho a competência privativa da Câmara Municipal. Olha só o inciso 25 aí, ó. Aprovar previamente a alienação ou a concessão de bem imóvel público. Então, ó, venda ou concessão de bem imóvel do município de Belo Horizonte depende da aprovação da Câmara Municipal, a autorização legislativa. Venda ou concessão de imóvel público municipal vai depender aí justamente, né, da autorização da Câmara Municipal de Belo Horizonte. 26, super comum em provas, concursos, podem marcar, né,
autorizar referendo e convocar plebiscito. Lembrem-se que o referendo é uma consulta posterior e que o plebiscito é uma consulta prévia. Então, o plebiscito é convocado, tá? O referendo autorizado. Autorizar referendo e convocar plebiscito. No âmbito da União, quem que faz isso? Congresso Nacional, está lá nas competências exclusivas do Congresso, no artigo 49 da Constituição Federal, tá? Então, ó, autorizar, né, referendo e convocar plebiscito, uma competência privativa da Câmara, das mais cobradas. Então, atenção aí, ó. Depois, o que eu tenho aqui, ó? Inciso 27, indicar observada a lei complementar estadual, os vereadores representantes do município na Assembleia Metropolitana. Ó, quem vai legislar a respeito das regiões metropolitanas é sempre o Estado. Então, o Estado vem e institui regiões metropolitanas, não necessariamente apenas na região da capital, tá? Eu posso ter outras regiões metropolitanas, basta que eu tenha uma lei complementar instituindo a respectiva região metropolitana. E nas regiões metropolitanas, conforme disposto em lei complementar estadual, existe uma Assembleia Metropolitana. E aí, Belo Horizonte, ó, a Câmara Municipal de Belo Horizonte indica os vereadores do município de Belo Horizonte que irão participar também da Assembleia Metropolitana, tá? Então, eu tenho aí essa indicação por parte da Câmara Municipal, vale a pena marcar também, tá? 28, toma cuidado pelo seguinte, ó, autorizar a participação do município em convênio, consórcio ou entidade intermunicipais destinados à gestão de função pública, ao exercício de atividade ou à execução de serviços e obras de interesses comuns. Então, a participação do município de Belo Horizonte junto com outros municípios em um consórcio intermunicipal. Seria uma competência privativa da Câmara Municipal aprovar, tá? Autorizar, melhor dizendo, a participação de Belo Horizonte, do município de Belo Horizonte, em um consórcio. Então, um consórcio intermunicipal de saúde, um consórcio intermunicipal de transporte, um consórcio intermunicipal para a despoluição dos rios da região metropolitana, por exemplo, tá? Então, percebam que pela lei orgânica, e tem aquela questão, né? Ó, de acordo com a lei orgânica do município de Belo Horizonte, compete privativamente à Câmara Municipal autorizar a participação do município em convênio, consórcio ou entidade intermunicipais destinados à gestão de função pública, ao exercício de atividade ou à execução de serviços e obras de interesse comum. De acordo com a lei orgânica, totalmente correto. Porém, principalmente para aqueles que se preparam para concursos nível superior de escolaridade, tá? Cuidado com o artigo 181 da Constituição do Estado de Minas Gerais. E o que o artigo 181 da Constituição do Estado de Minas Gerais, ele institui? Olha só, Constituição do Estado de Minas Gerais, tá? Artigo 181. É facultado ao município associar-se a outros do mesmo complexo geoeconômico e social, mediante convênio previamente aprovado pela Câmara Municipal para a gestão sobre planejamento de funções públicas ou serviços de interesse comum, de forma permanente ou transitória. Então, um consórcio intermunicipal. Só que aí tem um detalhe, ó. A expressão previamente aprovado pela Câmara Municipal foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Então, existe uma declaração de inconstitucionalidade com relação à autorização prévia da Câmara Municipal. Opa, peraí, professor. Então, quer dizer que isso é inconstitucional aos olhos do Supremo Tribunal Federal? Sim. Tá? Então, cuidado com o 181. Mas como que eu vou responder isso no dia do concurso, professor? Fique atento ao enunciado. Se o enunciado for assim, ó, de acordo com a lei orgânica do município de Belo Horizonte, não perceba essa inconstitucionalidade. Agora, de acordo com a Constituição do Estado, a lei orgânica e o direito constitucional e a jurisprudência do Supremo, eu tenho que perceber que essa parte
previamente aprovado pela Câmara Municipal, foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Aqui, ó, ADI 770 de 2002, acórdão publicado no Diário Oficial da União em 6/8 de 2002. O mesmo vale para o inciso 2º do artigo 181. Ó, é facultado ao município cooperar com a União e o Estado nos termos de convênio ou consórcio na execução de serviços e obras de interesse para o desenvolvimento local. Aqui não se aplicaria tanto porque é um convênio, é um consórcio com a União, com o Estado. Cooperar com a União e com o Estado através de um consórcio ali para a execução de serviços e obras de interesse comum. Em tese, pelo texto originário da Constituição Estadual, eu teria que ter autorização prévia da Câmara Municipal. Mas, novamente, ó, previamente aprovados pela Câmara Municipal, expressão previamente aprovados pela Câmara Municipal, declarada inconstitucional na mesma ação direta de inconstitucionalidade, ADI 770, tá? Então, isso aqui, ó, foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Aí, numa questão sobre a lei orgânica, toca o barco, marca como correta, tá? Faça ali por eliminação, por via das dúvidas, mas em regra, marca como correta, marca como sendo uma competência privativa da Câmara Municipal. Agora, uma questão que misture a Constituição do Estado e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, eu tenho que lembrar que essa expressão foi declarada inconstitucional no texto da Constituição Estadual. Logo, não é mais uma competência privativa da Câmara Municipal, tá? Mas como eu tenho dito aqui, ó, isso é mais, gente, para os concursos nível superior de escolaridade, tá? Então eu tenho aí como para os concursos de uma maneira geral, para uma questão bem literal envolvendo a lei orgânica, autorizar a participação do município em convênio, consórcio ou entidade intermunicipais destinados à gestão de função pública, ao exercício de atividade ou à execução de serviços e obras de interesse comum, como uma resposta genérica, né, no concurso, seria sim uma competência privativa da Câmara Municipal, tá? Mas enfim, né, eu tenho aí essa questão, esse detalhe a ser observado, um detalhe importante, sobretudo para os concursos nível superior de escolaridade, tá? Depois, ó, 29, aprovar os estatutos das instâncias previstas nessa lei orgânica, determinados estatutos municipais, tá? Determinados estatutos relacionados a conselhos, né? Sempre que eu tiver ali uma questão bem específica, uma espécie de regimento interno do Conselho Municipal de Cultura, do Conselho Municipal de Meio Ambiente, eu tenho que ter a aprovação desses estatutos por parte da Câmara Municipal, seria justamente uma competência privativa da Câmara. No concurso de vocês vai vir exatamente como está aqui, tá? É competência privativa da Câmara aprovar os estatutos das instâncias previstas nessa lei orgânica. E 30, que é extremamente importante, e eu já chamei a atenção, porque o examinador vai comparar o 83, inciso 16, com o 84, inciso 30. A mudança temporária ou definitiva da sede da Câmara Municipal. Então, compete privativamente à CMBH mudar temporária ou definitivamente a sua sede, tá? Parágrafo 1º. Um detalhezinho aqui, né? Eu sempre tenho comentado, só para voltar aqui, ó, o que é o 83, inciso 16? A transferência temporária da sede do governo municipal. Então, se a transferência temporária da prefeitura, eu tenho uma lei aprovada pela Câmara e sancionada pelo prefeito. Se é a mudança da sede da CMBH, da Câmara Municipal de Belo Horizonte, eu tenho uma competência privativa da Câmara Municipal. Não se esqueçam disso, tá? Parágrafo 1º. Compete também à Câmara manifestar-se por maioria de seus membros, ou seja, por maioria absoluta, a favor de proposta de emenda à Constituição do Estado. Aí lá na emenda à Constituição do Estado, lá na Constituição Estadual, eu posso ter uma iniciativa de PEC, de proposta de emenda à Constituição, envolvendo as câmaras municipais. Só que cada Câmara Municipal teria que se manifestar internamente por maioria absoluta, por maioria dos membros, tá? Se isso cair, marca, coloca exatamente da maneira como está aí. Compete também à Câmara manifestar-se por maioria de seus membros a favor de proposta de emenda à Constituição do Estado. E parágrafo 3º, ó, podem marcar, tá? Uma questão aí recorrente em concursos municipais, a representação judicial da Câmara
Câmara é exercida por sua Procuradoria-Geral, a qual cabe também a consultoria jurídica do Poder Legislativo. Então, é como se a Câmara Municipal tivesse um escritório de advocacia próprio. É a Procuradoria-Geral da Câmara Municipal. Tanto é que nos concursos para a Câmara Municipal tem concurso para procurador, tá? Procurador da Câmara Municipal vai trabalhar onde? Na Procuradoria-Geral, que tem essa função de ser, né, o órgão de consultoria jurídica do Poder Legislativo Municipal, e não apenas isso, de representar judicialmente. Entrei na justiça contra a Câmara Municipal, tá? Quem que vai defender os interesses jurídicos aí, representar como se fosse um advogado a Câmara Municipal de Belo Horizonte? O seu procurador-geral, a Procuradoria-Geral da Câmara, ok? Então, cuidado aí com o parágrafo 3º, parágrafo 2º. Ele foi, eu não tenho que observar, ele foi declarado inconstitucional, se eu não me engano, ou foi revogado, agora não estou lembrando, mas eu nem coloquei ele no material aí porque não é necessário o estudo dele, tá? Por isso que pula do parágrafo 1º para o parágrafo 3º, não ficou faltando o parágrafo 2º não, tá? Então, atenção com o parágrafo 3º do artigo 84, tá certo? Então, ó, com isso, a gente finaliza a presente aula, vimos toda a competência privativa da Câmara Municipal. Próxima aula, tópico importantíssimo, processo legislativo. Vamos começar o processo legislativo no âmbito da Câmara Municipal de Belo Horizonte, tratando do artigo 85, que certamente estará no seu concurso, tá? Então não deixe de estudar o artigo 85, não deixe de acompanhar a próxima aula. Então termino por aqui, um abraço para todos vocês, inscreva-se no canal e aqueles interessados em participar do curso presencial de exercícios, o link está na descrição do vídeo. Aproveite, vale muito a pena. Aulas de direito constitucional, aulas de lei orgânica do município, tá? Matemática, raciocínio lógico, português, tá tudo contemplado. Dá uma olhadinha lá na descrição, que eu tenho certeza que todos irão gostar, como os atuais alunos presenciais já gostam bastante, tá? Turma reduzida, tá? Turma reduzida, vagas limitadas. Então, atenção, se você tem interesse, não deixe de providenciar a sua inscrição, ok? Obrigado, até o nosso próximo encontro, então, para falar do artigo 85 da Lei Orgânica do município de Belo Horizonte.